Fala pessoal, boa noite. Mário Sérgio chegando, a Bia, Matheus também. Vou aqui mandar o convite pro pessoal. Vamos tentar fazer hoje esse bate-papo em 4 pessoas. O Fabrício, o Notari também da UTI quer participar. Vamos lá, deixa eu começar aqui chamando o pessoal. Matheus, eu mandei aqui também. Fala, Mário. Fala, Matheus. Boa noite. Fala, Henrique. Fala, Boa noite, professor. Matheus. Fala, fala, boa noite. Quanto tempo, Matheus? Faz um tempo, hein? Já foi. Matheus é Faz mais de um ano, né? nosso irmão desgarrado, a gente recuperou ele hoje É, novamente. Deixa eu ver se eu acho o Fabrício aqui. Bom filho a casa torna. é. Não ficamos sem ele. Eles gostam de mim, eu sei que é amor, né? É amor antigo. Matheus, você se recorda quando foi a primeira vez que você participou de live, bate-papo conosco? Cara, foi 20 ou 21, né? Faz tempo já, hein? Faz uns 4, 5 anos já. Você Eu sabe quando pensei foi? que com o Mário foi em 2020. Aí a gente foi chamando o pessoal, né? Acho que foi 21 a primeira vez. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver. Quer ver? Nessa conversa com você, quer ver? O Henrique é insistente. É. O cara é descarado, né? Ele nem me conheceu pessoalmente. Eu, não, porque eu vi você e tal, né? Pagar o moço que é bom, nada. Não, isso não. Eu olhei e falei, esse é o cara. Mal sabia ele, né? Engraçado, a vida passou para todo mundo aí, né? Mas a gente continua na. O treino. Bom, daqui a pouco o Fabrício aparece aqui. Bom, pessoal, vamos lá, vamos tentar dar início ao nosso bate-papo de hoje. Família do Matheus está em peso, já que Vilma. É. Vilma, quem é, Matheus? Vilma é minha mãe. Ah, tá, mãe do Matheus. E hoje o bate-papo, pessoal, é a respeito do caso que virou a polêmica, né? Daquela cabeleireira lá de Paulínia, vizinha do Matheus, que levou 14 anos de reclusão por conta dos atos do 8/1. Muita gente falando que é um absurdo, muita gente vibrando pela condenação. E hoje eu quero bater um papo aqui com os colegas de notório saber jurídico a respeito da opinião. Já adianto que nem todo mundo tem a mesma opinião aqui, mas como nós conhecemos aqui a capacidade jurídica de cada um, a gente respeita de boa. O Fabrício, se ele conseguir entrar, acho que ele está chegando aqui, ó. Ele vai dar o Fabrício ele vai dar uma opinião pelo lado da psicologia. E acho que tem tudo para ser bacana, só não sei se a gente vai conseguir fazer em 4 pessoas. Aí a gente vai revezando. Não, se for daí eu falo e sai e ele entra. Então é o seguinte, eu vou fazer um resumo dos fatos aqui, tá? Eu logo falo que da minha parte, eu não sei dos colegas aqui, eu vou falar com o Henrique. Eu não vou dar minha opinião como advogado, porque as pessoas acham, infelizmente, que como advogado nós somos obrigados a defender. Sei. E eu... Ó, o Fabrício está entrando. E eu, aqui, eu não sou... Fala, Fabrício, quanto tempo? Fala, Fabrício, beleza? Bom, beleza? Tudo bem? Fabrício, estou Tudo bem? desenvolvendo aqui, já te apresentei para o pessoal, que teremos aqui opinião hoje pelo lado da psicologia do que aconteceu ali. E como eu não quero estender muito esse bate-papo aqui, eu já vou começar aqui a trocar ideia e a gente ouve você no transcorrer. Bom, mas voltando, eu não sou advogado 24 horas por dia, tenho minhas outras atividades aqui também voltadas para o direito. Eu não sou obrigado a ficar vinculado com determinadas opiniões, nem para lá, nem tão para cá. Até porque muitos colegas acham que por nós sermos advogados, nós somos obrigados a defender contra eventual absurdo. Não. Mário é professor, Matheus professor, Fabrício é um especialista da área dele e eles não são obrigados a comentar alguma coisa pronta porque os outros querem, né? E aí eu tenho ouvido muito advogado falando besteira.
eu falo por mim, para sentar aqui e falar alguma coisa a respeito do que aconteceu, eu tive o cuidado ali de, no mínimo, ler a sentença. E Sim. nós já conversamos, né, Mário, a respeito também da denúncia que envolveu o Jair Bolsonaro e as outras 30 pessoas. Então, assim, ainda que eu não seja o dono da razão, eu tenho aqui a minha opinião com base no que eu li. E pelo que eu li, a coisa está muito bem amarrada, tá? E está provado. Agora, se é o correto, se é o justo e se as provas são realmente fortes, é outra coisa. Resumindo, uma pessoa apareceu na mídia, numa estátua, que na verdade não é uma estátua, porque eu já li aqui um comentário de uma pessoa especialista que aquilo é uma representação, e ali escrevendo perdeu o Mané, em alusão a uma resposta ao ministro Barroso. E essa pessoa levou 14 anos de reclusão e o comentário é o seguinte: que absurdo, aquela mulher levou 14 anos de reclusão só porque se expressou, só porque ela se manifestou contra. E muita gente torcendo pela condenação e outros achando um absurdo. Então eu gostaria de ouvir aqui a opinião dos colegas. Eu já vou passar para o Matheus o que ele acha dessa história toda. Se teve crime, se não teve, se o STF tem a competência para estar julgando aquilo ali, se a pena foi exacerbada ou não. Matheus, a palavra é sua. Tá, vamos lá. Não tem competência, tá? O problema aí, na minha visão, você tem um julgamento político, sim, tá? A política ela entrou no direito e isso é perigoso, tá? Porque um lado político aposta hoje na política, mas aposta no STF, mas o vento político pode virar, isso gera um risco, porque assim, eu vejo que tem alguns problemas nesse caso jurídicos, tá? Eu não vou falar nem de parte processual, nem de parte probatória, eu vou falar do direito penal. Primeiro, você tem uma questão de bis in idem aí, porque estão acusados dos crimes do L e do M, né, do crime de depor Estado Democrático de Direito de forma violenta, né, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Então são dois crimes que são, a meu ver, idênticos e a acusação é pelos dois, tá? Então, quer dizer, em tese, o golpe de Estado ele abarcaria, né, ele teria aí seria um crime maior do que a abolição violenta, até porque tem uma pena maior, então teria absorção, a meu ver. Você tem outro ponto aí, que é a comprovação de dolo, tá, com relação a esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, porque, assim, realmente, de fato, ela estava na manifestação, mas o fato dela estar na manifestação faz ela aderir à conduta daqueles que estão pedindo a abolição do Estado Democrático de Direito ou não? Qual é a prova, assim, em tese, que ela pediria isso, né? Daí eles colocam a questão do crime multitudinário. Tá, não, é um crime multitudinário, mas eles estão errando aí um conceito. Se eles estão falando isso, não é crime multitudinário. É aquilo que a gente usa no crime ambiental, que é quando você tem um bem jurídico considerado grande que uma conduta individual não afeta, e daí você tem várias microcondutas que afetam, né? Que seria, esqueci o nome agora, isso aí tem um nome na doutrina, é o crime... Vou lembrar o nome, daqui a pouco eu falo, mas não é crime multitudinário isso. É crime de... Nossa, eu lembrei o nome agora, agora eu esqueci. Mas tem um nome dessa doutrina. Eles estão confundindo esse ponto. E tem um terceiro ponto ainda, que é no dano, a questão se de fato o que ela fez é dano ou não. Tá? Que dá para discutir, porque tem uma discussão escrita com batom e tal, se isso sai numa lavagem, se é dano. Tipo, eu escrevi um negócio com batom no carro de alguém, isso configuraria dano ou não. Porque isso sai com uma lavagem e saiu com a lavagem. Acho que tem esses pontos, ela fez uma coisa errada, ela tem que ser punida por ter errado. Isso com certeza, tá? Não tenho dúvida que ela tem que ser punida. Associação criminosa, talvez dano, mas eu não sei se uma pena de 14 anos, por todos esses crimes, está certa para ela e, eventualmente, para outros que estavam ali. Não estou falando aqui de quem mandou, de quem estava em cima ali. Esses aí realmente merecem penas altas. Mas talvez o pessoal que estava lá em meio máximo manobra, 14 anos e 7 anos, eu acho um pouco alta essa pena. Acho que a gente tem que tomar cuidado quando a política entra no direito. Né? Acho que esse que é a grande lição que a gente vai tirar desse caso no futuro. Mário. Oi. Bom, eu vou falar assim, eu concordo em partes com o Matheus. Primeiro, eu acho que as pessoas estão se deixando levar e formando opinião, que esse é a minha grande preocupação com fake news.
E Sim. se você pegar hoje 90% das manifestações, dizem como é que pode condenar a 14 anos uma mulher que cometeu um crime de dano, quando a pena não passaria de 3 anos. Então, as pessoas têm que entender que ela não está sendo acusada somente pelo crime de dano. Ela Sim. está sendo acusada por vários crimes. Eu vejo as manifestações, veja, hoje em dia a fake news está tentando fazer a opinião das pessoas sem conhecer realmente o que é o processo. Não sei quantas pessoas tiveram pelo menos a preocupação de ler a sentença na íntegra ou de ler o processo. Uma parte do que eu li, ela confessa que estava na manifestação porque ela era contra a posse do Lula. Ela queria que o Lula, a partir do momento que ela dá a opinião, que ela tem o dolo de participar de uma manifestação contra o presidente da República, que tire o presidente da República, eu entendo que ela cometeu sim os crimes previstos no Código Penal. Também concordo com o Matheus. Para mim teve a consunção. Um crime absorve o outro. Não tem como você ser acusado do crime de abolição da democracia e logo em seguida ser acusado pelo mesmo crime e a pena ser somada dos dois. Não. Até vai na pior das hipóteses de uma interpretação, seria um concurso formal. Sim. Então, e não o cometimento de dois crimes. Mas eu entendo assim, as pessoas falam, olha, uma cabeleireira que tem 2 filhos, condenada a 14 anos. Se ela até estava preocupada com os 2 filhos, que ela não estivesse participando, porque ela esteve na porta do quartel, em que ela sabia que as pessoas iam sair armados. Essas pessoas que estavam lá no local atingiram 40 policiais, feriram cavalos, jogaram um carro da viatura dentro de um lago que tem lá. Então, veja, ela, querendo ou não, ela estava participando de tudo isso. Dizer que a pena foi alta é outra questão. O inconformismo, as pessoas têm o direito de ter o inconformismo, porque o inconformismo faz parte do ser humano. Eu fui condenado a 14 anos, vamos recorrer. Também entendo que tem aquela questão, dependendo do crime que for tipificado, a competência seria sim do STF. Agora, não sei se deve ser julgado, porque como o crime era também contra o STF, se o STF poderia ter a competência para julgar. Porque eu não posso ser vítima e ao mesmo tempo ser o julgador. Porque é lógico que eu vou ter, como qualquer ser humano, o ímpeto de querer acusar e querer ver condenado o meu agressor. Então, eu vejo nesse ponto que as pessoas se deixam levar pela fake news, de que ela está sendo condenada só pelo crime de dano. E quanto ao crime de dano, por ela ter só pintado com o batom, eu não sei, aí tenho uma dúvida. Apesar do batom ser lavado e sair, tem um custo para lavar. E quem pagou esse custo? Fomos nós. Se somos nós, tem um crime de dano contra o patrimônio da sociedade. Eu tenho que ser ressarcido desse prejuízo e não vou ser. Então, ela deveria, na minha opinião, ter pensado 2, 3 vezes antes de ter participado, de ter ficado na porta do quartel, porque diz que tem prova de que ela estava na porta do quartel, e que sabia que as pessoas estavam armadas e continuou junto com eles. Nesse momento, eu entendo que você está consentindo. Eu posso não estar armado, mas estou consentindo para que aquelas pessoas possam agir. E o principal é o dolo. O dolo era contra o presidente da República, porque eles queriam que saísse o Lula, que não concordavam com a eleição, que foi justa ou injusta, você pode discutir da legalidade ou ilegalidade, mas foi eleito pelo povo. Bom, eu quero saber do Fabrício aqui a respeito da pena e já a opinião dele a respeito, pelo lado da psicologia, dessas pessoas que se envolvem ali no meio da multidão, se existe essa possibilidade de serem levadas a cometer crime ainda que não tenham a consciência, mas só por estarem ali. Fabrício, a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite, doutor Henrique, doutor Tiago, doutor Mário, doutor Matheus. Qual que seria a questão aqui, muito relevante para a gente trazer também, né? Eu gostei muito das falas aqui do Matheus e do Mário, mas a real situação, para quem não estudou direito igual nós, pode ter a falsa compreensão de que, como o Mário disse, que é apenas um crime de quebra de patrimônio público. A gente está falando que é um crime contra a pátria.
é contra o nosso Estado de Direito. E o que mais me causa uma questão de perplexidade é eu perceber que muitos advogados, muitos juízes, promotores de justiça, delegados de polícia, membros das Forças Armadas, eram a favor desse 8 do 1. E há muito deles, eu aqui no caso tenho ciência que um juiz de direito financiou acampamento. Como pode essas pessoas acreditarem que se esse 8 do 1 desse certo, ela teria um fórum para distribuir a petição e ela teria uma cadeira no outro dia dentro do fórum para ela aplicar uma sentença? É meio que óbvio que dentro da história recente nossa, todas as vezes que aconteceu algum episódio de atentado contra uma instituição pública ou contra a própria pátria, a gente tem os casos recentes na Síria, por exemplo, as outras instituições, elas caíram como efeito manada, tá? Elas caíram como efeito dominó. Nesse caso, eu discordo com essa questão do efeito manada, tá, gente? Porque houve uma premeditação, houve meses e meses de acampamento, reuniões entre eles. Então não foi algo surpreso, que no meio de uma manifestação eu fui pego desprevenido vendo o meu colega quebrar uma estátua, vendo o meu colega quebrar um relógio do tempo colonial. Não, isso já tinha, de verdade, na minha opinião aqui, seria muito eu me considerar inocente acreditando que eles não sabiam que isso poderia acontecer. Então eu discordo um pouco desse efeito manada. Eu vi muito a mídia falando efeito manada, até com matéria de defesa. Nesse caso, para mim, não aconteceu efeito manada. Porque eles tinham ciência que iam lá para depredar. Eu diria até, Fabrício, se você me permite, eles tinham a ciência e a convicção de que iriam derrubar o presidente da República eleito. Bom, pessoal, eu vou falar aqui o que eu acho, né? Eu acho que, na minha opinião, nós temos duas questões. Se ela cometeu crime e dá proporcionalidade ou não da pena. Muita gente tratando ela, coitada, pô, só escreveu com batom, a única coisa a arma que ela tinha era um batom. Calma aí. Todos vocês já conseguiram aqui chegar aonde eu queria. Primeira coisa, ela não é nenhuma incauta que estava passando lá, caiu lá no meio da galera sem querer e vamos que vamos, estamos aqui, legal. Né? Eu discordo do Matheus, eu acho que é crime de multidão, sim, crime multitudinário ali, o pessoal estava tudo ali querendo a mesma coisa, não dá para individualizar a conduta de cada um, mas ela deu o azar que conseguiram, que ela foi investigada. Ela já estava já há muito tempo já em porta de quartel, pegaram trocas de mensagens dela, ela pagou mensagens, talvez fotos, ela confessou todas as vezes que ela foi ouvida tanto na polícia quanto lá. Ou seja, ela não estava lá de inocente, ela sabia por que ela estava lá. E, na minha opinião, quando ela entra ali, sobe ali na estátua, que aí vem se é estátua, se não é estátua, escreve perdeu Mané, talvez na consciência dela ela já estaria achando que eles tinham, no mínimo, derrubado o STF. Ali, eu acho que é uma assinatura dela para o ato. A foto dela na estátua, olhando tão somente, pode levar, acho que, a algumas conclusões de realmente um protesto, mas é apenas uma foto dentro de um álbum de fotos com várias páginas e várias fotos. Quem lê a denúncia do Jair Bolsonaro e dos demais, o Gonelli faz ali um relato temporal de tudo o que aconteceu. Todos os itens que levam a ele a ter a conclusão do golpe de Estado. E o dia 8 do 1 é apenas um fato entre outros diversos. Então, assim, que ela tem participação, que ela tem culpa na história, para mim, sim. Sabia o que estava fazendo ali. Se largou o filho para cá, foi ficar em porta de quartel, pedindo intervenção. Eu já sabia, mais ou menos. Não era uma mera, uma simples, como que eu posso dizer? Um simples protesto. Tá? Então, isso aqui
eu não tenho dúvida, e eu vi a sentença ela está realmente muito bem colocada, principalmente com provas. Ela está toda amarradinha. Tá? O pessoal estava com armas lá, sim, que foi apreendido, foi fotografado. Teve toda ali uma questão de envolvimento também com o protesto dos caminhoneiros que tentaram parar ali. Ou seja, a ideia é que estava tudo mais ou menos preparado para que o Brasil entrasse em colapso e as Forças Armadas tivessem que agir. E aí eu entro na questão que eu concordo com o Mário e com o Matheus. Ou é um crime ou é outro. Os dois não dá. Eu, assim, lendo a sentença dela, chego até a conclusão que é golpe de Estado, porque os ministros falaram, tentaram ali consumar um crime de atentado contra o Estado Democrático para chegar ao golpe de Estado. Então, eu acho, Mário e Matheus, que é um crime ou outro, e eu acredito, talvez, que é o crime de golpe de Estado absorvendo ali o arrebatamento do Estado de Direito. E, por consequência, acredito, talvez, que os crimes menores sejam absorvidos nessa história toda. Então, talvez nós tivéssemos ali um crime com uma pena de 5, 6, até que não teve uma exasperação tão maior ali em relação à pena base dos delitos. Eles deram 6 meses a mais. E se vocês forem ver, o crime daquilo que ela está sendo acusada ali, que todo mundo acha que só foi aquilo, é um dos menores, que foi de 1 ano e 6 meses. Ela teve 5 acusações, né? Ela teve associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, né? Porque, para quem não sabe, né, os prédios ali do Distrito Federal relacionados aos poderes são todos tombados. Então, eu acredito, na minha opinião, que sim, tinha que ser condenada assim. Não foi uma besteirinha, aliás, é um ato muito grave, porque caso tivesse conseguido, sempre tem morte, supressão de direitos, aquela bagunça toda. Então, não é só um protesto. Aí, alguns colegas podem achar, e se não existe? Não, existe sim, porque o crime se consuma com a tentativa. Até porque, se for consumado, já estaríamos num outro regime. Não teria crime algum. Então, minha opinião é essa. Eu acho que é um crime único ali só, tá? Acredito talvez o crime de golpe de Estado absorvendo o crime de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e talvez absorvendo os demais. Aí vem uma dúvida minha, eu queria saber a opinião dos colegas. E se, por exemplo, desse ou chegasse eventualmente a tirar a vida de alguém? Como eles falaram que o Alexandre de Moraes estava na mira há um tempão, que o pessoal estava querendo pegar ele para matá-lo. Será que esse homicídio daria para estar absorvido ali no eventual golpe? Ou seria realmente um crime que teria que ser processado à parte? Ainda mais por ser, né, crime contra a vida, jurisdição especializada, tribunal do júri. Homicídio, eu acho que não, entendo que não absorveria, né? Porque esses crimes com o Estado Democrático, eles têm que ter natureza política, né? Então você tem que ter um elemento político. E no homicídio, por mais que você tenha uma motivação política, ele nunca vai ser um crime político, porque ele é um crime contra a vida. Então, acho que se tivesse um homicídio, tivesse de fato morrido um policial, alguma coisa, quem fez responderia pelo homicídio. Tá? Eu não vejo absorvendo nesse caso. Outras condutas, dano, invasão, crime ambiental, esses outros, sim, eu entendo que caberia absorção pelo crime de golpe de Estado, porque, querendo ou não, como você falou, é um crime de consumação antecipada, então você realizar o ato, ainda que não chegue de fato ao golpe, já consuma o crime, porém, faz parte da conduta golpe de Estado você ter dano, você ter arruaça, você ter esse tipo de coisa. Então eu entendo sim que absorveria. Eu até lembrei aqui aquilo que eu falo, delitos em cumulação. Porque o pessoal fala, aquele multitudinário, aquele de multidão. Não, isso não é crime de multidão, isso é delito em cumulação. Que é o quê? Que cada conduta ela não tem um valor em si. Cada conduta de cada pessoa lá. Acontece que ela só tem valor quando você junta todo mundo. Isso não é crime multitudinário, porque não deveria ter uma multidão. Você poderia ter um golpe de Estado com uma pessoa só. Se fosse o Bolsonaro, ou um general, alguma coisa. Só que nesse contexto você tem um delito em cumulação, como é o crime de poluição. Que é o quê? Várias pequenas condutas afetando o bem jurídico.
Eu acho que isso, quer dizer, isso é uma coisa para discutir uma defesa nesse caso. Mas acho assim, é isso que a gente falou. Talvez se fosse uma condenação só por golpe de Estado, ainda com a pena gravada, você não teria essa discussão de justiça ou não. Porque para o cidadão comum, ele olha esse caso e fala assim, pô, mas um homicida aqui no Brasil dificilmente pega uma pena maior que 9, 10 anos. E é verdade. A gente faz júri, a gente sabe. O cara pegar uma pena grande no homicídio hoje tem que ser qualificado, tem um monte de coisa. Então, assim, para o cidadão comum fica esse gostinho, fala, essas penas estão muito altas, está injusto, porque o STF está julgando, questão política, e é aquilo que eu falo, você tem que tomar cuidado quando a política entra no direito. Porque a política está sujeita às marés políticas, esse vai e volta. Há 7 anos atrás, ele não estava preso. E agora ele é presidente. Quem disse que a maré não vai mudar para o outro lado uma hora, e daí quem está fazendo agora algumas coisas pode depois ser preso, ficar aquele rolo. Então, acho que tem que tomar cuidado. Direito é direito, o direito ele existe para tirar a política fora. Então, esquecendo disso, né? Então, vou tomar cuidado com o que eu estou falando, porque senão daqui a pouco eu preso aqui. Eu falo com ela, com toda a deferência, os ministros, né? Toda uma crítica alhana aqui, normal. Não, eu concordo com o Matheus, olha, eu acho que realmente, até para ter o crime de golpe de Estado, você tem que ter alguns crimes meios. Se você não tiver o crime meio, você não chega no resultado que você queria. Sim. Então, os crimes menores, eu acho que tem que ser absorvido mesmo. Quem sabe poderia, em razão do modo de agir, aplicar um pouco acima da média, além dos 6 meses. Mas também, eu acho que uns 7 anos estaria bom, bem dado, bem aplicado. Sim. O regime semiaberto. E aqui a gente está falando de quem mandou, de quem era comandante, general, a gente está falando desse povinho. O comandante, o general, daí sim. Penas altas, tal, mas esse pessoal, eu creio que não. Matheus, eu concordo, acabei esquecendo de falar, eu concordo que esse julgamento tem um viés político. É o STF dando um recado, olha, se tentarem de novo, terão problemas. Mas eu tenho aqui, concordo também, Matheus, que o STF não tinha ali competência para julgar essa turma, aqui, o povão, muito menos a primeira turma e menos ainda o Alexandre de Moraes. Sim. Mais ainda, né? E aí, será que, na opinião de vocês, essa pena que foi dada, que acho que tem até uma questão ali da prevenção, o recado, não foi um combustível a mais para aqueles que estão pedindo anistia? Com certeza. O negócio da anistia só está forte por causa disso. Se a pena fosse 7 anos, igual o professor Mário falou, ninguém está pedindo anistia. Agora, com uma pena de 14 anos, pena de 17 anos, o pessoal vai começar a falar, peraí, essa conta está errada, para o leigo, né? Não é para a gente. Porque se a gente vê a conta da dosimetria, está correta. Com esses crimes que a pessoa foi acusada com ela, está correta a dosimetria ali. Mas o leigo olha e fala, peraí, aquilo que eu falei, o cara do homicídio não pega uma pena dessa. E a mulher só pichou, quer dizer, só passou o batom, né? O pessoal fala isso. Você vê muitos canais aí, leigos, falando isso, né, esses dias agora. Isso é todo o motor para esse negócio da anistia. Isso é código de passar. Né? Esse código do Congresso passar, para o Congresso dar um recado, como vira política, é tudo dando recado para o outro, entendeu? Então o STF dá um recado, se o Congresso aprovar isso, ele está dando um recado também pro. Daí o Lula vai vetar a anistia, né, provavelmente. Daí vai estar dando um recado, daí o recado do recado do recado, não sei. Acho que, né, tem que tomar. Assim, quando um lado puxa muito a corda, puxa muito o pêndulo, a tendência é ele voltar com muita força. Então, se eles estão pensando politicamente, tem que parar com esse pêndulo, colocar o pêndulo no meio, porque daí ele não volta. Sim. Né? Acho que esse é o básico. Matheus, só para esclarecer aqui, eu já passo a palavra para os colegas, para eu não cometer o equívoco. Ela não está condenada ainda, tá? Não, tá assim, já tá dois votos. Vai ser condenada, mas ainda não bateu o martelo. Quer falar alguma coisa? Eu queria falar só 2 coisas. Depois eu queria fazer uma pergunta para o Fabrício, para ver como é que a gente consegue definir essas pessoas. Você veja que chegaram até ao absurdo de colocar o celular na cabeça para ficar piscando a luz. Conversar com os ETs. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu faço parte de um grupo de jogadores de futebol daqui da Vila Mariana. E só faz parte, né? Jogar nada. Não, hoje, ultimamente não, porque meu tornozelo não deixa mais. Mas eu joguei no São Paulo Futebol Clube, no futebol de salão, joguei em vários clubes. E aí eu percebo assim, que eles têm por hábito de
compartilhar fake news. Porque eu não sei o que é que leva... E veja, são pessoas com um nível cultural e nível social alto, não são pessoas que são ignorantes. O que é que leva a pessoa a fazer? Você querer convencer os outros de uma mentira que é verdade. E é isso que está acontecendo com essa Débora. Eles querem convencer que ela só usou o batom. Então você veja que está cheio de... Por causa de um batom, o objeto do crime... Fala velhinhas com a Bíblia na mão, né? Um monte de velhinhas. Não era bem isso que a gente sabe, né? Mas é que o pessoal passa essas velhinhas, as velhinhas. Nunca vi crime só de pensar. Sim, Eu queria saber do Fabrício, o que leva as pessoas a acreditarem e passar a dar como verdadeiro o fato que ela nem sequer sabe se é verdade ou não, se vai fazer se não pesquisa, nada. Então a fake news hoje virou um meio de comunicação de formar opinião pública, né? No detentor da mentira, doutor Mário, eu acredito que passa duas obras, né? A primeira, eu acho que todos nós aqui, nós todos estudamos, que é Maquiavel. Maquiavel, ele pregava muito essa manipulação através da mentira dentro da política. E eu vejo isso dentro desse movimento de extrema-direita, que utiliza muitas coisas de neonazismo, né? Lições de Joseph Goebbels, né, o ministro da política e propaganda de Hitler, e também 48 Leis do Poder, que é um livro que incentiva essas manipulações através da mentira. Já a questão do manipulado, o manipulado ele é um órfão, né? Um órfão de projetos próprios, individuais na vida dele, ele é um órfão de metas, ele é um órfão de propósito na vida. Toda pessoa que não tem um propósito na vida, ela precisa se tornar fanática em alguma coisa. O próprio fanatismo é o quê? Ele é obrigado, para ele viver, ele crê em alguma coisa. A gente vê em líderes de torcida organizada, por exemplo, esse comportamento. O cara não tem nada na vida. E ele gasta todo o dinheiro dele, o pouco que ele tem, né, às vezes com trabalhos informais, em viagens para acompanhar o time, coisas que ingresso. Não... deve pensão alimentícia para um filho, para o outro, e está acompanhando o time ali. Então, é uma pessoa que não tem propósito. Quando a pessoa não tem propósito, qualquer ideia ela compra. Isso é algo nítido em toda a história humana. E em relação a essa questão de golpe do Estado ou não, eu acho que é muito perigoso essa questão. Eu acho que até hoje a Revolução Francesa, que muitos membros da direita do país idolatra, eu mesmo estive sentado na mesa com o Renan Santos e com o próprio Eduardo Bolsonaro em 2013. Não, Renan Santos também. Eu fui parte do início do MBL. Eu fiz parte. Era Movimento Brasil Sem Partido. Aí virou MBL depois que eu saí. Eles mesmos tinham essa ideia de guerrilha. Uma das ideias do Eduardo Bolsonaro era explodir o Pico do Jaraguá, para São Paulo ficar sem comunicação. Então, isso eu consigo provar, tá? Para todos vocês aqui, tem até mensagens da época. Então, o que eu quero deixar claro para vocês? Essa tática de guerrilha, a única questão que faltou foi o guerrilheiro. Porque o Bolsonaro não tem esse perfil, ele tem um perfil covarde, e nenhum dos filhos teria coragem para tirar a vida de alguém. Paga para alguém tirar, mas eles mesmos não conseguem. Bom, pessoal, eu acho que o motivo do nosso encontro de hoje é esse rápido bate-papo, sem estender muito. Legal que conseguimos unir os quatro aqui sem cair. O Mário trocou a internet dele, trocou o gato, tá pagando. Não tá... Ganhou dinheiro do Tigrinho e agora tá podendo pagar, né? Tô ganhando. Jogo 10 reais para ganhar 100 e pago a conta. É engraçado e muito bom que entramos em temas espinhosos. Hoje, muitos colegas que até atuam, ou dizem que atuam com opiniões extremamente distorcidas, porque não investigam, não estudam e acham que sabem. Esses dias eu estava escutando uma entrevista, o cara falou uma grande verdade, né? Que hoje em dia as pessoas não estudam, têm preguiça de estudar, de investigar e replicam aquilo que ouviram. E é isso aí, é a fake news que vai virando que nem uma bola de neve, né? E aí você, às vezes, dá uma opinião que você não agrada, você é esculhambado, cancelado, taxado de burro, fala que você comprou sua OAB aonde. E, gente, assim, eu falo
E eu conheço os colegas, né? Somos advogados, mas nós não somos advogados 24 horas. Matheus, Mário, são professores, eles vão sentar aqui, eles não vão falar besteira. Um professor tem um compromisso ali com o que é certo, a opinião. Se é certo, assim, não é, mas não tem o viés, né, político de um lado ou outro. Temos os nossos compromissos. Eu não vou sentar aqui para querer ficar defendendo certas bandeiras. Então, eu tenho certeza que vocês também. Eu achava até que iríamos discordar de pontos de vista e ninguém combinou aqui as falas. Eu não perguntei para o Matheus o que ele achava, nem para o Mário, e nem para o Fabrício. Mas Fiz o é o direito, né? É o direito. Análise jurídica. Quando você está falando de direito, costuma ser mais ou menos igual a interpretação. Aí tem uma divergência ou outra, né? E assim, ainda que cada um tenha o seu lado, eu sou bem lado do meio aqui, o conhecido mureteiro, né? Nem tão lá, nem tão cá. E foi muito bacana que no final todos nós chegamos à mesma conclusão, né? Praticamente 90 e poucos por cento aqui do problema, achamos a mesma coisa sem combinar. Pô, tivemos um resultado bem satisfatório aqui, né, em nossas opiniões. Bom, quero agradecer aqui o professor Mário, sempre conosco. Feliz em rever o Fabrício também. Matheus também tem agora os seus outros afazeres, mas desgarrou, mas está de volta aqui conosco. Espero que tenhamos outras possibilidades de encontro, né? Porque no Brasil, advogado jurista não morre de tédio, né? Mário, a palavra é sua. Bom, primeiro agradecer esse convite mais uma vez. Eu acho que é um prazer estar agora com o Matheus, que é fisiculturista, só vendo ele levantando o peso. Fabrício, sempre bom conversar com você. É uma visão sempre... a oportunidade de ter alguém com a sua formação e a formação também em direito, que isso que é importante, né? Você consegue unir as duas. E Henrique, deixa de ser pão duro, paga um almoço para nós todos, vamos ter uma reunião pessoal. Fabrício, está no Brasil de volta já? Fabrício, você está aqui em São Paulo? Hoje eu estou em São Paulo. Então a gente vai marcar durante a semana aí o almoço entre os quatro. Estou em São Paulo. Vamos combinar. Pagando, Henrique. Vamos no pagando, então. Matheus, e agradecer. A palavra é sua, Matheus. É só agradecer o pessoal que teve a paciência de nos ouvir até agora e nos prestigiar. Bom, agradecer ao nosso público, agradecer ao Henrique pelo convite mais uma vez, o professor Mário aí, o Fabrício, sempre com colocações excelentes, os dois. Cara, muito bom, assim, a gente concordou, achei que ia ter mais discordância, mas assim, eu vi que realmente, quando se trata de direito, a gente acaba tendo de pouca divergência, né? Porque eu falei, se você traz política, vai ter briga. Mas se você está analisando direito, é isso. É questão jurídica, é técnica, né? Então, eu acho que é importante fazer live assim para esclarecer para o pessoal alguns detalhes, porque, realmente, muita fake news, muita besteira hoje em dia circulando por aí. Fabrício? Olha, o que eu posso dizer para vocês é um prazer enorme novamente. A minha fala um pouco polêmica no final se refere a duas questões. Eu acho que a Revolução Francesa ela não deu totalmente certo. Eles atacaram a monarquia, depois virou um imperador. Começaram a se matar, né? Virou pior. Essa revolução que tentaram aqui no Brasil, faltou comando, gente. Você não vai fazer uma revolução sem matar alguém. Você não vai fazer uma revolução sem manchar suas mãos de sangue. Então, esperamos que isso sirva de lição para a gente não ter mais esse tipo de problema no Brasil. E eu levanto até uma indagação aqui para todos. Na minha visão, eu acho que um homicídio ele é tão grave quanto uma tentativa de golpe. Mas eu acho que a tentativa de golpe ela é mais grave que o homicídio porque ela causa vários homicídios, inclusive da instituição. Perfeito. Ela gera um dano social muito maior, né? Sim. Tanto que a pena é alta por causa disso. Se for ver a pena, 8 a 12 anos. É uma pena considerada alta aqui no Brasil, porque realmente eles entendem que é uma coisa... Ainda se não tenha matar alguém, se não tem um crime contra a vida diretamente, você tem, em tese, um risco, né, de gerar um caos social. Então, realmente, por isso que a pena é alta, né? O crime de tentativa de golpe é baixa. Não, mas 8 a 12. Não, o outro 4, mas daí vai até 12 o do M, né? Da linha M, é mais grave, né? Mas não sei se vocês concordam comigo, é só as pessoas assistirem o filme Ainda Estou Aqui, para saber as consequências do golpe. Sim, O fundo é isso, o que aconteceu. Você tem anos para sair do golpe,
uma repressão absurda, Estado de Direito que já está fragil. Quer dizer, o Brasil nunca teve uma democracia de fato plena. E daí você ia corromper totalmente essa democracia, ter um monte de problema, aquilo, né, que a gente já sabe, já viveu, né? Sim. E lembrando que toda a causa de todo esse problema causado na nossa nação inteira foi por um presidente que não exerceu o direito político dele como devia. Sim. E por um ministro do STF que tem decisões monocráticas. Pior que é isso mesmo. Tá difícil falar, tchau. Pessoal, esse é tema para uma outra live. Boa noite. Falou, boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Tchau.